Nasubiri toka kwako Bwana wangu kama vile. Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos aqui dar continuidade sobre a questão dos gigantes. Aqui em Gênesis, antes de Noé vir a terra. Então você vai acompanhar aqui, irmão, passo a passo, porque isto é muito importante você saber que os gigantes não eram dos anjos caídos. Não era do anjos caídos. E jamais Deus chama os anjos caídos de seus filhos. Vocês têm que entender isto, tá? Então o diabo já estava na terra. Deus já tinha, esses anjos caídos já estavam na terra. Deus já tinha lançado o diabo para a terra. E o diabo, como todos sabem, já estava no jardim do Éden. Então vamos aqui, irmão, acompanhar a descendência de Caim. Olha só, irmão. Então o Senhor diz assim. Então disse, deixa eu ver aqui. Então vem aqui, olha só o que o Senhor diz para Caim, tá, irmão? Olha. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Então Deus diz para Caim que ele será errante pela terra, fugitivo. Então vem aqui, irmão. Né? Gênesis 4, versículo 19. Conheça aqui a descendência de Caim, tá? E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e ele a chamou Enoque. O nome de seu filho, a Enoque. Nasceu Irade. Irade gerou a Meljael. Né, que os irmãos lêem aqui todo, tá, irmão? Então veja só, irmão. Caim saiu da sua terra e foi para outra terra. Então isso quer dizer que havia pessoas em outro local, em outras terras. Então eu quero que o irmão preste atenção aqui. Você vai ler Gênesis 4, a descendência de Caim, tá? Então você vai ver aqui, irmão, que aqui nós temos Enoque. Caim teve Enoque. Mas este Enoque não é aquele que foi para o céu, que Deus levou vivo. Não é este Enoque não, tá? Aqui Enoque é o filho de Caim. Mas este Enoque não é o que foi para o céu. Você vai ver aqui. Então, irmão, você vem aqui acompanhando a descendência de Caim. Então você vê aqui, ó. Então você vê aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Aí você tem aqui também a descendência de Adão. Aí você vem aqui, irmão, aqui, ó. Né? Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então veja aqui, irmão. Então cada homem desse, cada filho de Adão e os filhos de Caim tiveram filhos e filhas. Isso quer dizer, irmão, que a nação cresceu na terra. Havia produzido, a nação cresceu na terra. A terra se encheu de nação. Então é só, irmão. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Veja que a descendência dos filhos de Deus vinha crescendo. Então aqui, irmão, nós temos aqui Enoque. Quem é o pai de Enoque? Aqui já é o outro Enoque, porque nós temos nomes repetidos, né? Caim teve Enoque e o outro que teve aqui, né? Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque.
Então, o pai de Enoque era Jared. O pai de Enoque, que foi arrebatado ao céu, era Jared. Então, olha só, irmão, aqui, veja bem. Olha só o que diz aqui, irmão. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Olha só, irmão. Diz aqui, ó, andou Enoque com Deus. Veja que os filhos de Deus está aqui. Enoque era o filho de Deus. E os filhos de Deus já existiam aqui em Gênesis. Tá? Depois que gerou a Matusalém, viveu 300. Então veja aqui, irmão. Depois que Enoque gerou a Metusalém, Enoque teve mais filhos e filhas. Não foram 2 ou 3, é filhos e filhas que Enoque teve. E Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Claro que a sua família, não vou aqui dizer todas, né, não vou dizer geral, mas a família de Enoque, claro que algumas andou na presença de Deus. Então eles eram chamados de filhos de Deus. Então, irmão, esses filhos de Deus, claro que eles casaram com as filhas dos homens, que eram bonitas, famosas. Então a revelação está aqui, irmão. Os filhos de Deus eram Enoque. Enoque teve filhos e filhas. Então esses filhos e filhas de Deus casaram com as filhas dos homens. Então é aqui onde entra, irmão, olha só. Depois que a terra estava cheia, agora vem Noé. Olha só. Depois que gerou, aí vem aqui. Lameque viveu 182 anos e gerou os filhos, um filho, pôs-lhe o nome de Noé. Tá vendo, irmão? O pai de Noé era Lameque. Lameque era o pai de Noé. Então, quando Noé nasceu, Noé teve filhos e filhas também. Só que a terra já estava cheia e nessa terra havia gigante. Antes de Noé nascer, já havia gigante nessa terra. Por quê? Por causa de Caim. Caim era o homem que ia andar na terra errante, homens maus, homens que causariam confusão na terra, homens poderosos. Então, nasceram gigantes por causa da maldição, por causa de Caim, por causa de Caim. Então já havia gigante ali, mas não era gigante que vieram de anjos caídos, jamais na vida, tá, irmão? Então, quando a Bíblia diz aqui, que os filhos dos homens casaram, que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, claro, irmão, que os filhos de Deus são aquela descendência que eu falei. Os filhos de Enoque e outras descendências casaram com as outras mulheres estranhas, né? Com as mulheres estranhas, com as outras mulheres, filhos de homens que eram poderosos na terra. Esses homens eram poderosos na terra e já havia gigante, tá? Então, irmão, vamos aqui, irmão, para a grande verdade. Então não esqueça, tá, irmão? Não esqueça que eu estou aqui revelando todo o mistério da Bíblia para vocês. Quem eram os filhos de Deus que casaram com as filhas dos homens? Irmão, está aqui em Gênesis a geração que cresceu na terra. Enoque andou com Deus. Enoque teve filhos e filhas. Então esses filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, de outros locais, porque eram bonitas, famosas. Entende, irmão? Entendeu? Agora os pastores ficam dizendo que ali os filhos de Deus eram os anjos caídos. Misericórdia, irmão. Misericórdia desses pastores. Deus não chama os anjos caídos de seus filhos, irmão. Não chama. E como pode agora o pastor Antônio Júnior e outros pastores dizer que aqueles filhos eram filhos de Deus? Misericórdia, irmão. Misericórdia. Misericórdia, tá? Então, você veja que naquele vídeo que eu publiquei, o pastor ele usa até a história de Jó, que os filhos de Deus seguiu também. Mas eu vou trazer para vocês, irmão, também lá. Nós vamos para lá, para Jó, e você vai compreender
quem eram os filhos de Deus que seguiu. Quem era esse filho de Deus que seguiu? Eu vou revelar para vocês, irmão, porque lá tem mistério e vocês vão saber disso, tá? Então eu peço aos irmãos que abram aí, irmãos, a sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 13. Olha só o que diz, irmão. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, né? Então, em Sodoma e Gomorra já havia ali gigantes morando ali. Então, eram homens grandes pecadores contra o Senhor. A terra estava em maldade. A terra estava toda em maldade, tá? Então, você veja aqui, irmão, que grandes pecadores. Deixa eu ver aqui, viu? Eu acabei, deixa eu ver aqui. Então, irmão, o que acontece é que os filhos de Noé, casaram com as filhas dos homens. Claro, casaram com as filhas dos homens, né? A família de Noé era filho de Deus. A sua casa, filho de Deus. A casa era filho de Deus, né? Que era justo e andava na presença de Deus, né? Noé ensinava os filhos. Claro que Noé ensinava os filhos ao caminho que deve seguir. Então, esses eram filhos de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que os filhos de Deus casaram com as mulheres dos homens. Não só apenas os filhos de Noé, mas os filhos de Enoque casaram com as filhas dos homens. Claro, tá, irmão? Então, o que acontece, irmão, que depois que Noé amaldiçoa a Canaã por causa de Cã, então, irmão, começou essa maldição de novo. Começou a existir gigantes de novo, homens altos, é apenas homens altos. Homens são apenas homens, são altos, como eu vou mostrar já aqui para vocês. Então, as famílias de Canaã eram, como eu já falei para vocês, né? Era os amorreus, os jebuseus e assim vai, como eu já publiquei no vídeo anterior. Então, eles foram morar, irmão, na terra de Canaã. Os filhos de Canaã foram morar na terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. E nessa terra, a Bíblia diz que existia gigante, tem gigante lá, homens altos de altura, de estatura. Não era anjos caídos, de maneira nenhuma. Quando Deus destruiu toda a humanidade e só ficou Noé e seus filhos e suas esposas, irmão. Não havia mais gigante na terra. Não havia mais gigante na terra. Então, depois veio aparecer gigante por causa da maldição. Porque toda maldição tem um preço, tem um castigo, tem uma generação, né, que é difícil de chamar. Então começou a surgir esse tipo de homens crescer grande, né, de estatura alta, por causa da maldição, por causa de maldição, tá? Então vamos aqui, irmão, acompanhar só. Êxodo 3, versículo 8, olha só o que diz. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Fariseus, dos Heveus e do Jebuseu. Então aqui é a família, a descendência de Canaã, que morava lá na terra de Canaã. E ali havia povo gigante, junto com eles. Vamos acompanhar aqui, irmãos, tanto, olha só. Vamos lá, irmão, para número 13.
Vamos para número 13, versículo 33, tá? Número 13, versículo 33. Olha só o que diz, irmão. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. Os filhos de Anak. Olha só, irmão. Veja só, irmão. É incrível, irmão, isso aqui. Isso aqui é muito incrível. Preste bem atenção, irmão. Veja só. Vi também ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Irmão, é incrível, é incrível, é incrível. Agora, irmão, eu vou revelar para vocês quem é esse Anak. Esse Anak. Vamos lá, irmão, para Gênesis. Vamos para Gênesis, que isso é muito incrível. Vocês saberem. Olha só, irmão. Vamos aqui, olha só, irmão. Então, irmão, nós vamos começar aqui, olha só, né? Número 13, versículo 25, olha só, irmão. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés. Então você lê todo, tá, irmão? Você lê todo. Então é aqui, você lê todinho, você vai encontrar aqui embaixo, olha só. No versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Entendeu, irmão? Então, esses gigantes que estavam ali habitando na terra de Canaã, na terra prometida, eles eram gigantes, filhos de Inak, né? Então, você veja aqui, irmão. Vamos para a próxima, olha só. Vamos para a próxima, Deuteronômio 2, versículo 10. Que os irmãos gravem aí bem. Descendência de Inak. Então, Inak era uma tribo, né, de família. De famílias de gigante, tá? Então, grava aí, irmão. Aqui, Deuteronômio. Deuteronômio 2, né? Versículo 10. 2, versículo 10, diz assim, irmão. Os Emins Dante habitavam nela, povo grande, numerosos e alto, como os Anakim. Então você veja aí, irmão, que nós temos a tribo de gigante Inak, e aqui nós já vemos outra tribo, chamado Anakins, tá? Então veja aqui, irmão, que aqui está dizendo que, como os Anakim e os Moabitas, eles chamavam Hermes, né? Então, as pessoas chamavam os Refaim de Hermins, né? Então você veja aqui, irmão, que naquela terra ali morava o Hermim, tanto habitavam nela, né? Então os gigantes que habitavam nela, antes habitavam nela, né? Então você veja aqui, irmão, os gigantes da tribo de Refaíns, né? Que são os mesmos gigantes parecidos com os Emins. Então por isso que as pessoas botaram o nome desse gigante, a família, a tribo do gigante que eram Refaim, eles chamaram agora de Emins, tá? Então você veja aí, irmão, as tribos não tinha nada a ver de que era anjos caídos, de maneira nenhuma. Como eu falei, irmão, anjo não tem espermatozoide, anjo não pode ter filho com ninguém, e nem botar vírus, nem genética em ninguém. Isso é loucura desse pastor Antônio Júnior e o seu parceiro, e dos teólogos, dos historiadores. Isto é loucura, muita loucura. Você na Bíblia, irmão, não vai encontrar na Bíblia
nenhuma história dizendo que o anjo se tornou humano e teve filhos com... Você não vai encontrar. Você não vai encontrar nem no Velho Testamento e nem no Novo. Porque, pelo contrário, os anjos caídos, ele usa o corpo, somente usa o corpo. O espírito entra para usar o corpo. Mas não anjo caído se tornar humano, como mostra nos filmes. Não, irmão, isso é loucura, é conversa para boi dormir. Isso é conto de fada. Não é como mostra no filme, de o anjo caído se tornar humano e andar no meio do povo. Não, irmão. Quem só podia ter esse acesso de anjo vir para a terra e se tornar humano, era somente os anjos caídos. Deus nunca permitiu que esses anjos se tornassem humanos e andar no meio do povo. Nunca. E é por isso que Deus prendeu esses demônios. Tá, irmão? Eu estou aqui, irmão, dando um exemplo. Quem sabe esses anjos eles queriam se tornar humanos para querer andar no meio do povo. Mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. Deus, ele prendeu esses demônios. Aí eu só estou aqui, irmão, dando um exemplo, tá? Não é que a Bíblia diz. Mas vamos para outro caso. A Bíblia fala que eles não quiseram ficar no seu habitat. E esse habitat significa a sua casa, a sua morada. Então, o que eu entendo aí, irmão, é que os anjos, eles saíram do inferno para a terra e queria talvez se tornar humano, andar no meio do povo. Não. Deus não permitiu esses anjos que saíram dos seus habitats original, que é o inferno. Deus não permitiu que ele viesse para a terra para ficar na terra. Não. Deus fez o inferno para os seus anjos e o diabo. É lá que ele deve ficar. Eles vêm para a terra para iludir as pessoas, para enganar as pessoas, mas eles têm que voltar para o seu lugarzinho, o seu habitat original. O habitat do diabo e seus anjos, sua casa, o habitat é o inferno, não é aqui na terra. Não é para eles virem na terra e ficar morando aqui no meio dos humanos, se tornar humano no meio dos humanos. Deus jamais iria permitir. E esse negócio de genética, que eu digo que os filhos de Noé teve a genética dos anjos. Irmão, que loucura é essa? Como podem esses homens acrescentar na Bíblia, falar aquilo que Deus não falou? Tá, irmão? Como pode? A Bíblia não diz que a genética do anjo caído passou para os filhos de Caim. Não, irmão. Você não vai ver nada aqui disso. E não tem como você ver, porque não existe isso. Não existe isso, tá? Vamos agora, irmão, para a primeira crônica. Primeira crônica. Primeira crônica 11. Vamos para a primeira crônica 11, versículo 4, tá? Vamos ver o que diz a primeira crônica 11, versículo 4. Versículo 4, 11, 4. Vamos ver o que diz lá. Diz assim, irmão. Partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Então você veja aqui, irmão, disseram os moradores de Jebus. Então você veja aqui, irmão, tá? Quem morava em Jerusalém, na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, eram os jebuseus. Então a terra de Canaã, que mana leite e mel, pertencia ao jebuseu, a Amorreu, o Eteu, o jebuseu, que eram descendentes, os filhos de Canaã. Canaã é filho de Cã, tá, irmão? Então quer dizer aqui, irmão, que Putin não era filho de Canaã, como eu já publiquei aí a mensagem, o capítulo e versículo. Então, o apóstolo Marcelino, esse falso apóstolo, diz que Putin era filho de Canaã, que Canaã era pai de Putin. Irmão, misericórdia. Irmão, misericórdia, que loucura é essa, irmão? Os homens têm a Bíblia, a lei em suas mãos, mas não observa a lei.
É como Jesus falou para os fariseus: vocês têm a lei, mas não observam a lei. Bem assim, irmão, são esses cristãos de hoje. Essas casas rebeldes de hoje de cristão. Tem a Bíblia em mão, mas não a examina. Não observa a lei. Agora quer ficar contra os próprios sábios do Senhor. Quer ficar contra as próprias sábias verdadeiras do Senhor. Quer ficar contra elas, desprezando. Vocês têm a lei e vocês não observam. É triste isso, irmão, tá? Isso é triste. Vamos aqui, irmão, agora só. Vamos para a 1 Crônica. 1 Crônica 20, versículo 4, tá? 1 Crônica 20, versículo 4. Olha só o que diz, irmão. Depois disto, houve guerra em Gezer, contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Então você veja aqui, irmão, né? Um filisteu chamado Sipai, que era descendente de gigante. Tá? Então você veja aqui, irmão. Você veja aqui. Descendente de gigante que havia em Jerusalém. Vamos para a próxima, tá? Primeira Crônica 20, versículo 6. Houve ainda guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura. Tinha 24 dedos. Eita, misericórdia. 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Então você veja aqui, irmão. Gigantes com 6 pés, com 6 dedos na mão e com 6 dedos seis dedos na mão e 6 dedos no pé. O gigante de esta altura, tá aqui, irmão, tá? Eram apenas gigantes. E o povo de Deus venceu todos os gigantes. Não era anjo caído de maneira nenhuma. Não era anjo caído, tá? Então você veja aqui, irmão. E este nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Então você veja aqui, irmão, tá? Você veja aqui que Davi venceu esse gigante, como está dito aqui. Davi venceu esse gigante. E depois venceu, né, vários gigantes. Venceu vários gigantes. Desde pequeno, que ele era jovem, venceu o gigante também do filisteu. E aqui Davi mostra também Davi que ele venceu o gigante de Gate, né? Pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Então, pela mão de Davi e pelos seus homens, eles mataram, né, os gigantes de Gate. Então, se veja aí, irmão, eu nunca vi tanta loucura de acreditar que o diabo e os anjos caídos se tornou humano, que o anjo caído botou sua genética nos humanos. Misericórdia, irmão. Isso é coisa de cientista da loucura, de pastores que não examinam as escrituras, tá? Então vamos aqui, irmão, olha só. Então olha só, irmão, né? Os moabitas costumavam tomar terras. E os moabitas, irmão, tá? Os moabitas acostumavam tomar as terras. Veja que homens mau. Os moabitas, ele tomava as terras das pessoas. E o pai, quem era o pai dos moabitas, dessa descendência, dessa tribo? Veja só, irmão. Gênesis 19, versículo 30. Os moabitas e os amonitas
eram filhos de Ló. Tá, irmão? Que mistério tremendo. Os moabitas e os amonitas, que tomavam as terras do povo, eram pessoas mal, eram filhos de Ló, porque houve-se uma maldição de a filha ter filho com o pai, porque isso era a tradição de Sodoma e Gomorra. Então a filha teve filho com o próprio pai, e isso foi uma maldição de descendência de pessoas maldosas. Então você veja aqui, irmão, tá? Então, irmão, você acabou de ver aí essa grande verdade. Vamos lá, irmão, para Gênesis 10, versículo 15, tá? Gênesis 10, versículo 15. Olha só o que diz, irmão. Olha só o que diz. Canaã gerou a Sidom, seus primogênitos, e a Éter, e ao Jebuseu, aos Amorreu, aos Giganseus, né? Então você já vê o nome aqui parecido já como gigante, né? Giganseus. Os Eveus, os Arqueus, aos Sineus, aos Avadeus, aos Amorreu e aos Amateus. Então você veja aqui, irmão, a descendência de Canaã, que morava na terra que emana leite e mel, aonde habitava também gigantes. Então, os gigantes também vieram da descendência de Canaã, por causa da maldição de seu pai. Porque o filho pagava, né, por causa do pai. Então, quando o pai pecava, o filho era que pagava. Esta era a lei que existia, mas depois essa lei foi abolida. Cada um pagará pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio mal. Então você veja aí, irmão, tá? A descendência dos gigantes vem da descendência de Canaã. Veja, lá de Gênesis, essa descendência cresceu na terra, tá? Então você veja aqui, irmão, olha só. Gênesis 10, versículo 8, que diz assim, irmão. Os filhos de Cuxes, deixa eu ver aqui, Cuxes gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Então esses homens passaram a ser poderosos na terra, chamado heróis da terra, poderoso. Tomavam a terra, causavam guerra, esses homens poderosos aqui. Então veja aqui, irmão, olha só, veja só. Você vai ver aqui, olha só, irmão. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então agora, irmão, vai mostrar os filhos. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé. Também lhes nasceram os filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfajade, Lude e Arã. Deixa eu ver aqui, irmão, peraí. Então, irmão, eu quero aqui mostrar para vocês, que você vai ver lá no canal do apóstolo Marcelino, o falso apóstolo. Lá tem um vídeo dele lá, de perguntas e respostas do povo. Então lá ele diz que Putin era filho de Canaã, que
que Canaã era pai de Put. Mas vamos, irmão, ler as escrituras, para não cometer um erro terrível como esse, e mentir para as pessoas. Olha só, irmão, Gênesis 10, versículo 7. Olha só, irmão, os filhos de Cuxi, deixa eu ver aqui, Gênesis 10, versículo 6. Olha só, irmão, os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Então, Put, esses aqui que eu estou citando, são os filhos de Cã. São os filhos de Cã. Entendeu, irmão? Então você pega o apóstolo Marcelino na mentira. Como é que ele pode dizer que ele tem um mistério, que ele tem da Bíblia, que ele tem sabedoria, se ele tropeça na palavra? Então tá aqui, irmão, tá? Tá aqui. Vamos aqui, irmão, agora para Gênesis 10. Os filisteus saíram de Misraim. Os cananeus habitavam nesta terra, né? Na terra de tanto o gigante habitou em Sodoma e Gomorra, também habitou em Canaã, na terra que, na verdade, irmão, se espalhou. A descendência dos gigantes se espalharam por toda a terra, tá? Os cananeus habitavam em Sodoma e Gomorra. Gênesis 13, 13. Então seja aí, irmão, tá? Então eu quero dizer aos irmãos que eu não acredito de maneira nenhuma, porque não está escrito. Não está escrito aqui que os anjos caídos se tornou humano. Não está escrito aqui que a genética do anjo caído passou para os homens. Não está. Então eu não acredito nisso. É como eu revelei para vocês todo o mistério eu já revelei para vocês. O motivo de nascerem homens altos, além do limite, né? Alto, é por causa das maldições, é por causa de Caim, e depois por causa de Cã, que foi amaldiçoado. Então havia gigante na terra e havia também, irmão, anãos, entendeu, irmão? Por causa da maldade na terra. Então vem o mal, vem a geneticação de nascimento, de nascer homem alto e nascer pessoas pequenas, anã. Tem a palavra anã na Bíblia, quando eu achar, eu vou mostrar para vocês, tá? O jornal Alerta Cristão fica por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, irmão, tá? Em nome de Jesus. Amém.